Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 9 de agosto de 2016, terça-feira. Então vamos aos movimentos dos gráficos, já tendo aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. A gente vê que a gente teve um dia parado em termos de variação, uma alta de 0,09%, o que me frustrou, porque eu estava imaginando que o mercado fosse tomar uma decisão hoje, em termos de direção, não foi o caso. Tá? Mal dá para ver o candle de hoje, a gente está com essa linha verde aqui que representa o fechamento da semana passada. Basicamente foi um doji, tá? Ou um quase doji, com uma sombra superior significativa. A gente pode perceber que a gente teve uma máxima maior, essa foi a maior cotação do ano no índice Bovespa, mas isso não significa nada, o mercado não rompeu, ele segue dentro da mesma, né, operando de lado ao longo dos últimos pregões, e os candles aqui tem uma conotação baixista. Né? Mas enfim, eu já venho dizendo o que está acontecendo na minha percepção, a gente passava por um padrão de alargamento. Na minha leitura é momento do mercado se definir entre deixar para trás esse movimento mais lateralizado e iniciar um movimento mais direcional. Tá? Nesse caso, o próximo alvo não seria mais, como eu já venho falando, os 58.000, 58.500, que a gente já está basicamente tocando, seria a faixa dos 62 mil pontos, tá? Que é o topo que a gente tira lá da máxima de 2014. Tá? Então, se o mercado apresentar um candle forte que fecha acima idealmente dos 58.500 pontos, o mercado deve dar uma boa de uma puxada. Tá? Enquanto isso não acontece, tá? O mercado se mantém dentro dessa congestão, e se mantendo dentro dessa congestão, o mais provável é que a gente comece a ceder. Tá? Cedendo, o mercado caindo, eu não acredito num movimento forte de queda. Tá? Eu já vejo, até porque seria provavelmente um padrão de diamante aqui, existe um bom suporte nesse fundo que foi formado, a média móvel de 20 períodos já está até acima desse ponto, que protege essa região aqui agora como suporte, por volta dos 56 mil pontos. Tá? Então, isso não estou dizendo que o mercado não possa fazer um movimento de queda abaixo dos 56 mil pontos. Estou dizendo que eu acho muito improvável que, caso o mercado se resolva para baixo, tá, a gente rompa essa região de imediato. Provavelmente a gente passa por um padrão de contração, onde o mercado cai, sobe, e depois aqui, produzindo provavelmente então um padrão de diamante, o mercado vai se definir por, novamente, uma tentativa de alta, rompendo a LTB que se desenha aqui, ou o rompimento da LTA que provavelmente vai se desenhar aqui. Se não tiver o padrão de diamante, essa faixa de 56 mil pontos é relevante. Tá? Então, a gente depende de uma definição do mercado. Essa definição passa, né, pelo rompimento dessa região aqui, ou pelo rompimento da mínima desse dia aqui, idealmente. Tá? O mercado americano faz também um novo dia de indecisão, mas o viés é bem altista, pelo menos para o gráfico do índice Dow Jones. A gente tem uma sinalização de alta importante na sexta-feira, o rompimento desta LTB, depois do mercado ter feito, né, o pullback do rompimento topo histórico. Né? A expectativa agora seria por alta. Esses dois candles de dúvida inseridos no início de uma perna de alta, que parece uma perna de alta, não são um padrão de reversão, funcionam mais como um padrão de continuação. Tá? Então a expectativa é de alta aqui para o mercado americano. E se o mercado americano começar uma correção, tem bastante suporte nesse patamar aqui dos 18.318, 18.300. Não seria fácil no curto prazo para o mercado realmente acelerar para baixo. Tá? Levaria algum tempo para o mercado preparar o terreno para uma queda realmente bastante significativa. Então o viés é de alta no mercado americano, aqui pelo gráfico do
índice Dow Jones, pelo gráfico do S&P 500 futuro também, tá? Mas também dependemos aí de uma definição, né, nesse curtíssimo prazo. O rompimento dessas máximas aqui provavelmente inicia, né, ou reinicia um movimento mais acelerado. Voltamos para o nosso mercado. A gente olha então agora o mini índice, o WINQ16. Tá? Então, a gente vê aqui mais um candle de indecisão. O mercado não se definiu ainda. Olhando no intraday, reparem que no fechamento de ontem a gente conseguia já vislumbrar um triângulo simétrico. Tá? Esse triângulo simétrico tinha que se resolver hoje, é por isso que eu até coloquei no título do Farol que o mercado prometia movimento para o pregão de hoje. Tá? A gente teve o rompimento desse triângulo para cima, inclusive com o rompimento de um primeiro movimento. Tá? Mas eu não senti firmeza nesse rompimento. Tá? Teve a operação pelo método Leandro, que tem um alvo diferente, foi o suficiente para alcançar a RP, mas o mercado não conseguiu romper a faixa que eu dizia que era mais importante de resistência, aqui por volta de 58.300 pontos. O mercado pesou, acabou até rompendo a linha d'água. Tá? E esse foi o movimento que nós tivemos até o finalzinho do pregão. Um dia bastante indefinido no final das contas. Esse triângulo já não nos ajuda mais. Tá? Talvez a CLT ainda tenha serventia. Tá? Isso aqui provavelmente evoluiu para um retângulo, ou seja, o mercado tende a um movimento de queda para essa região, e se isso não acontecer, se o mercado realmente for embora, é porque a gente tem um triângulo ascendente. Mas independente de triângulos ascendente, triângulo simétrico, o que for, a coisa só se define no rompimento dessa faixa de resistência ou no rompimento dessa faixa de suporte. E não só o rompimento, porque o rompimento esticado nos interessa e a gente sabe disso, né, dessas outras ocasiões aqui. Okay? O que a gente precisa ver o mercado no intraday, do ponto de vista intraday, passando para cima dessa região e conseguindo produzir um zigue-zague ascendente, ou passando para baixo dessa região aqui, produzindo um zigue-zague descendente. A partir desse momento, a gente vai ter um nível de certeza bem significativo para poder operar de forma mais direcional com tranquilidade. No dólar, tivemos mais um dia de queda. Nós vimos ontem uma tentativa do dólar em subir. Ele acabou cedendo, fechou com essa sombra superior. E o que a gente mencionou aqui, ainda mais com esse volume mais baixo, que ficava com cara de barra branca ignorada. A perda mínima provavelmente detonaria a continuidade desse movimento. Tá? E foi basicamente o que nós tivemos. O dólar já cumpriu um bom movimento aqui desde o rompimento. Tá? Mas ainda não oferece sinalização significativa de reversão e, portanto, a expectativa segue sendo de queda. No intraday, ontem vimos que existia esse patamar de suporte. O rompimento desse patamar poderia ser interessante, né? Reparem que o dólar consolidou na primeira hora e meia em cima desse patamar de suporte, mantendo um pequeno gapzinho aberto em relação à linha d'água, e depois aqui produziu o rompimento, esse primeiro movimento, com uma característica muito boa, porque não só rompe o primeiro movimento, como rompe uma estrutura muito clara, e isso com um volume bom. Tá? Então, isso produziu uma oportunidade de venda, qual a gente operou, e depois da marcação desse fundo, nesse horário usual, né, meio-dia e meio, 1h da tarde, o mercado se recuperou e ficou andando de lado. Não ofereceu mais uma oportunidade significativa. A expectativa segue sendo de queda, então, para amanhã. No juro, dei o F19. O juro estava trabalhando em cima do fundo de julho, com cara de até seguir em queda, mas para a gente acreditar no movimento de queda aqui nesse gráfico por rompimento, o rompimento tem que ser realmente significativo, porque se não for,
a gente ainda pode entender que a gente tem uma cunha em andamento. Isso dificulta rompimentos baixistas. Tá? Ainda é um padrão altista, mas para acreditar em alta a gente tem que ter o rompimento violento desta LTB. Por enquanto a gente está distante disso. Então é isso, pessoal. Finalizo este farol aberto por aqui. Um bom descanso e até amanhã.